Olá, aqui é o professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama e hoje a gente vai falar sobre como estruturar o seu TCC. Então, se você tem dúvidas sobre isso, se liga nas dicas deste vídeo. Bom, primeira coisa, para estruturar o desenvolvimento do seu TCC, e quando a gente fala em desenvolvimento, a gente está falando daquela parte do trabalho onde você de fato apresenta, analisa e discute os seus resultados. Aquela parte que vem depois da sua introdução e que geralmente está dividida em capítulos ou sessões. Capítulos numa monografia, sessões em um artigo científico, por exemplo. Porque o que eu vou te dizer aqui serve para qualquer tipo de produção científica, inclusive projetos. Como é que você vai desenvolver o conteúdo? Muito embora nos projetos você, na verdade, só apresente referencial teórico, você não apresenta análise de resultados. Mas nos trabalhos finais, como é que a gente estrutura o nosso desenvolvimento? Primeira coisa, só se termina algo da maneira correta se você começa algo da maneira correta. Ou então, no meio do caminho, é preciso corrigir a rota. Por que eu estou te dizendo isso? Porque só existe uma maneira certa de começar o TCC se você realmente quer acelerar e organizar a sua produção. Acelerar, simplificar, organizar, direcionar aquilo que você está escrevendo e assim escrever de maneira muito mais simples e muito mais rápida. Você deve começar o seu TCC pela estrutura básica. O que é a estrutura básica? É o conjunto de tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. A estrutura básica não é o assunto deste vídeo. Existem outros vídeos no canal do TCC Sem Drama no YouTube e em outras mídias sociais, onde eu explico a questão da estrutura básica e principalmente eu mostro como fazer uma estrutura básica em minutos, com base em exemplos, no treinamento online do TCC Sem Drama lá em tccsemdrama.com.br, onde eu também oriento, direciono e interajo de maneira personalizada com os alunos. Bom, então a ideia aqui não é falar como montar uma estrutura básica, mas sim como é que você vai fazer o seu desenvolvimento ou estruturar o seu desenvolvimento a partir do momento em que você tem uma estrutura básica. Lembre-se, os elementos da estrutura básica são tema delimitado, problema de pesquisa, objetivo geral e objetivos específicos. E por que eu estou te dizendo isso? Porque são os objetivos específicos que definem os capítulos do seu TCC ou as sessões do seu TCC, caso você esteja escrevendo um artigo. Lembre-se, não existe a estrutura TCC. TCC é um nome genérico, ele precisa assumir uma forma, ele pode ser um relatório, uma monografia, pode ser um artigo. Então, se você está escrevendo sua monografia, os capítulos da sua monografia são definidos pelos seus objetivos específicos. Se você está escrevendo um artigo, os capítulos, ou melhor, as sessões do seu artigo, são definidas pelos seus objetivos específicos. O ideal é ter, para cada objetivo específico, um capítulo. Desenvolver um capítulo com base em cada um dos seus objetivos específicos. Essa é a primeira e mais importante dica para você estruturar os capítulos ou sessões do seu trabalho. A segunda dica fundamental é roteirize os seus capítulos ou sessões. A técnica de roteirização é uma das mais importantes e impactantes do treinamento online do TCC Sem Drama. É sobre ela que eu troco muita ideia com os alunos e eles sempre me dizem que ela ajudou demais na produção do conteúdo de cada um dos capítulos ou sessões dos seus trabalhos. O que é roteirizar um capítulo ou uma sessão? Eu não vou conseguir mostrar aqui, obviamente, como eu mostro no treinamento, com base em exemplos, passo a passo, até porque a técnica de roteirização é exclusiva do treinamento. Ela e a técnica de escrita ABCD eu não mostro em outros vídeos, porque isso é um compromisso que eu tenho com os meus alunos lá no treinamento. Mas basicamente, o que é roteirizar um capítulo? É criar uma sequência de tópicos que serão trabalhados de maneira ordenada ao longo do capítulo. Então você destaca ali de 3 a 5 ou às vezes 7, dependendo do volume do capítulo, tópicos que serão a sequência de assuntos que você vai argumentar. Eu não faço nada na minha vida, profissionalmente falando, que não tenha um roteiro. Eu estou aqui gravando um vídeo rápido de dicas para você e o meu roteiro está aqui. Eu sempre tenho um roteiro. Eu sei passo a passo o que eu preciso abordar neste vídeo, assim como você deve saber passo a passo o que você deve abordar nos seus capítulos ou sessões. Então roteirize. E roteirizar é uma mão na roda para te ajudar com o seu referencial teórico. Vou te dar uma dica aqui agora que acelera muito a produção do seu trabalho. Fica ligado, fica ligado. Se você só pesquisar o seu referencial teórico depois que você roteirizar os seus capítulos, à medida que você vai lendo o seu referencial, você já pode copiar e encaixar dentro de cada capítulo e mais, de cada um dos tópicos dos capítulos, aquele referencial que você acha pertinente para aquele tópico.
Então, à medida que você vai lendo o referencial, você para e pensa, no meu capítulo 2, no tópico 3, essa citação aqui se encaixa muito bem. Você pega aquele conteúdo, já copia, já cola lá na estrutura de produção do seu trabalho. Você não está escrevendo ainda o seu capítulo, mas você já deixa todas as citações que você quer usar naquele capítulo dentro de cada tópico que será trabalhado. Isso vai adiantar muito depois da sua produção, porque quando você estiver escrevendo, você não vai ter que fazer como a maioria dos alunos, que pega um monte de referencial, lê um monte de coisa, vai lá, grifa um monte de coisa, e aí a hora que está escrevendo, pensa, ai meu Deus, e aquela citação que eu precisava usar aqui? Onde é que está? Não sei onde é que eu coloquei, e aí sai procurando num monte de material e perde muito tempo. Então se liga nessa dica que ela é muito importante. Faça a pesquisa de referencial, depois de roteirizar o seu capítulo, lendo o referencial você já sabe onde você vai encaixar citações dentro dos tópicos de cada um dos seus capítulos ou sessões. Uma outra dica muito importante, ao organizar os seus capítulos e os seus tópicos, sempre parta do amplo para o específico. Imagine que você está fazendo um trabalho sobre sustentabilidade, mas especificamente você está falando sobre reciclagem de resíduos sólidos. Você não vai explicar primeiro a reciclagem de resíduos sólidos para depois explicar a sustentabilidade. Sustentabilidade é maior, tá? Digamos que você esteja falando do lúdico na educação ou do lúdico no processo de ensino-aprendizagem. Você não começa explicando o que é o lúdico, você começa explicando o que é o ensino-aprendizagem, que é maior. O lúdico é algo que pode ser usado dentro deste contexto, tá? Se dentro do lúdico você está trabalhando com jogos, brincadeiras ou gamificação, sei lá, você parte do lúdico que é maior para os jogos e brincadeiras. Sempre do amplo para o restrito, do assunto maior, do tópico maior para o tópico menor. Isso é muito importante para dar fluidez ao seu texto e para dar coerência e coesão à sua argumentação. Coerência e coesão que é algo que os orientadores e avaliadores dos trabalhos cobram muito. Outra dica importantíssima. Escreva o seu capítulo e encaixe as suas citações dentro da sua escrita. E não faça o contrário. Não coloque um monte de citação e depois tenta escrever um capítulo a partir dessas citações. Não. Você vai deixar as citações lá prontinhas dentro de cada tópico para você usar. Mas você vai começar a desenvolver o seu texto e à medida que você desenvolve o seu texto, você vai se lembrar, aquela citação se encaixa aqui, você pega a citação que já está ali, está fácil e encaixa no seu texto. O texto é seu. Se você tentar colocar todas as citações e depois fazer um texto para encaixar, vai virar um Frankenstein, vai ficar muito esquisito. Então, escreva o seu texto. E essa história de falar que, mas texto científico eu não posso dizer nada, eu não posso falar nada do que eu penso, eu não posso falar a minha opinião, isso é uma bobagem. Você pode falar o que você pensa, você pode falar a sua opinião desde que ela tenha um embasamento, tá? Inclusive, a escrita científica, ou a produção de texto científico, ela tem um padrão. É o que a gente chama de padrão ABCD. Ele se repete ao longo do texto. Então, para você escrever um texto científico sem possibilidade de cometer plágio, de maneira fluida, coesa, com coerência, você precisa seguir esse padrão de escrita ABCD. E dentro desse padrão, sim, a sua opinião, o seu pensamento, a sua análise das informações, tudo isso se encaixa ali. Essa técnica de escrita ABCD também está no treinamento online do TCC Sem Drama, é conteúdo exclusivo. Mas é importante você saber que existe um padrão e dentro desse padrão, a sua ideia, a sua percepção, a sua análise das informações, tudo isso se encaixa com embasamento, com base em citações e referenciais. Essas são as dicas, para você estruturar o desenvolvimento do seu trabalho aí nos seus capítulos, nas suas sessões. Se você seguir essas dicas na sequência, certamente você vai conseguir produzir mais rápido, como os nossos alunos fazem. Aliás, os nossos alunos, seguindo essas dicas e tendo em mãos as técnicas de roteirização e a técnica de escrita ABCD, eles escrevem em média 10 vezes mais rápido do que os alunos que não têm essas técnicas em mãos. Como é que você sabe isso, Hamilton? Porque é estatístico. A gente faz essa análise, pega a amostra de alunos e faz essa análise. Pessoas que têm essas informações, pessoas que não têm essas informações, e a gente compara o tempo de produção. 10 vezes mais rápido, com segurança e sem cometer plágio. Então, siga as dicas e se você quiser saber mais sobre o TCC Sem Drama, tccsemdrama.com.br, tem lá as versões do nosso treinamento e eu te espero aqui do lado dos aprovados.